Programa não recomendado para menores de 10 anos. Programa Mais Saúde, com essa série maravilhosa, com o Dr. Mark Abreu, esse médico brasileiro que fez uma descoberta maravilhosa, que ele atribui a Deus e vai contar em detalhes. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta, Dr. Mark. O que mais o preocupa hoje em relação à saúde da humanidade? Bem, o mais preocupante é uma notícia recente da Organização Mundial da Saúde, né, que é o órgão máximo sobre saúde e saúde pública, no qual foi colocado um alerta de que de cada 3 pessoas, uma será acometida por uma doença neurológica. Portanto, estamos falando de 33% da humanidade. Tem 33%, imagina o nosso querido Brasil tendo 33% das pessoas acometidas por uma doença neurológica. E por que isso é tão importante? Porque a característica da doença neurológica é a incapacitação. Então, naquele momento que houve o diagnóstico, se começa uma vida de limitação, de incapacitação e o que eu chamo de crueldade, porque retira a capacidade da pessoa de andar, de falar, de engolir, de ver, de sentir o aroma da vida, as coisas que fazem o ser humano ser humano. Então, esta notícia para mim foi muito triste, né? Trabalhando com essas doenças por mais de 25 anos, foi muito difícil ver e saber também, né? Porque apesar de ter outras doenças muito importantes, posso falar diabetes, doenças cardiovasculares, às vezes uma doença autoimune, mas a vida continua, existem tratamentos muito bons. Tem controle. Tem controle, pode fazer uma cirurgia, tem diversas formas, mas não com essas doenças. Então, não só existe a incapacitação, mas o que esses pacientes sofrem dia após dia é eu vou usar a expressão de um dos meus pacientes, até mais de um, ser torturados todos os dias até a morte. E a Organização Mundial da Saúde fala, inclusive nesse alerta, nessa nota, de que será a segunda causa de morte. Portanto, o que está sendo falado é que depois da incapacitação, haverá então o desfecho final, que é o túmulo, que é a perda da vida humana. E o outro muito importante componente desse alerta da Organização Mundial da Saúde é que será a maior causa de incapacitação do mundo. Muitos até falam que devido a essas doenças agora estarem cometendo os jovens, eu mesmo, diversos pacientes, alguns desses que apareceram até na mídia aqui no Brasil, são de 40 anos de idade, já incapacitados, né, pela doença. Eu trato hoje pacientes de 20 anos de idade. Então, o que acontece é que também a capacidade intelectual do mundo será afetada. Portanto, a capacidade de criação, a capacidade de se desenvolver soluções será afetada. 1/3 da humanidade. Então, foi muito difícil para mim ver essa notícia, trabalhando nessa área. Me levou aos meus tempos, meu início, né, da carreira, que eu vi esses pacientes sofrendo e morrendo na minha frente. Eu não podia fazer nada. Até o momento que consegui desenvolver, e pela primeira vez em 2010, para quem gosta de publicação científica, por favor, veja, foi apresentado um trabalho, né, científico do primeiro tratamento, né, através do cérebro que recuperou a função de pacientes com esclerose múltipla, né?
está na Academia Americana de Anestesiologia, Universidade de Yale. Então, o que acontece? Daquele momento para cá, eu vi que havia esperança de restaurar o cérebro, que é o que parecia impossível. Nos prévios, mais de 10 anos, eu vi esses pacientes morrendo, sofrendo com essas doenças cruéis até a morte. Então, a notícia me levou aos começos da minha carreira. E, ao mesmo tempo, a alegria de ver que na misericórdia divina, Deus falou, eu vou dar uma solução. E a solução não é minha. A solução é no cérebro humano. A solução estava lá e está lá. Então, o que foi dado é a oportunidade de termos uma solução para esta catástrofe em termos da incapacitação do ser humano e o sofrimento de uma forma difícil até de se conceber em palavras, porque são doenças cruéis que tiram a própria dignidade do ser humano. Eu tenho pacientes que eles têm que ter guindastes levantando da cama para poder ir no banheiro, né? Porque estão totalmente, né, incapacitados. Então, coisas tão simples, né, que fazem com que na vida, né, vamos dizer assim, no sentido de viver, está ausente. Então, é sobreviver com a crueldade dessas doenças. E quando eu, sabendo disso, vejo uma notícia, esse alerta da ONU, de 33% do mundo iria sofrer dessa crueldade, ao mesmo tempo me deu a alegria de, quem sabe, nós, no nosso trabalho, com tantas pessoas juntos, né, da própria Universidade de Yale, que me ajudaram a poder fazer esse trabalho, desenvolver, né, todo esse trabalho, o próprio governo americano, que foi quem patrocinou essa pesquisa no começo. Então, isso para mim foi assim muito alentador, de saber que podemos ter uma solução que na misericórdia, na omnipresença, a ciência, né, o nosso Deus sabia que haveria esse momento crítico, mas falou, eu vou deixar que exista uma solução possível para se evitar ou, pelo menos, diminuir o efeito dessa catástrofe. Esse programa está uma oração. Agora o Dr. Mark vai contar para a gente exatamente como que foi esse acesso que Deus permitiu que ele tivesse, mas é claro que é no próximo programa. Dr. Mark, muito obrigada, porque eu estou aqui comigo mesma fazendo uma série de reflexões e vendo realmente a misericórdia de Deus para este momento. E eu, vamos dizer assim, gostaria de motivar vocês a lerem a notícia da ONU. Vou publicar. Porque é importante que todos, e mesmo colegas, cientistas, outros que estejam trabalhando nessa área, saibam da importância do trabalho, né, que pode, vamos dizer assim, se unir ao que nós estamos fazendo e expandir ainda mais essa solução para que diminua esse sofrimento, da crueldade dessas doenças. Espero você no próximo programa.